Oi, gente. Eu me chamo Alex. Eu não sou youtuber, não sou influencer, mas eu sou muito fã da saga de Premonição. E com o lançamento do Premonição 6 aí, que quem assistiu e quem é fã da saga sabe que mudou muita coisa, ou introduziu muita coisa, eu quis trazer a minha teoria aqui pra vocês. Eu apelidei carinhosamente de teoria dos dois planos. Conforme eu vou explicando, vocês vão entender. Mas basicamente é o quê? A morte tem dois planos. O principal, que é matar aquelas pessoas que não deveriam existir, as pessoas da linha de sangue, lá da torre, e o plano maior, que é matar as pessoas que não deveriam existir, porque as pessoas da linha de sangue salvaram elas de alguma maneira. É bem complexo, mas vocês vão entender conforme eu vou explicando. É importante dizer que essa teoria se baseia 100% em tudo que acontece nas horas de filme, dentro da tela. Não conta cenas excluídas, ou cenas bônus, ou o que o diretor falou. É 100% tudo que acontece dentro do filme, do universo do Premonição. Eu assisti vários vídeos de teoria também, para ver se o que eu pensava estava correto. Inclusive em vários vídeos do Raul Filme, se eu não me engano. É um pouco extensa e complexa, mas eu espero que vocês gostem, tá bem completa. Bom, tudo começa no Skyview, lá em Premonição 6, em 1968, onde a nossa queridíssima Iris Campbell tem uma premonição que a torre vai desabar, matando todo mundo que tá lá. Porém, diferente dos outros filmes, ela acaba impedindo o acidente inteiro. Então ela salva todo mundo, não apenas um grupo de pessoas. E a gente vê ao decorrer do filme que as consequências disso é a morte criar uma linha de sangue para matar todos os sobreviventes da torre e as famílias diretas daquele sobrevivente, os filhos e os netos de todo mundo que estava naquela torre. E ela faz isso em ordem cronológica, do mais velho para o mais novo. Isso é importante. Bom, como eu disse, as pessoas que estavam diretamente na torre acabam tendo filhos e netos que não deveriam existir, mas também essas pessoas acabam salvando outras da morte natural. Seja por uma forma boba, como a gente vê lá em Premonição 2, eu vou abordar isso aqui também, porém criando então um âmbito de pessoas que também não deveriam existir. Não são pessoas que estavam na torre, são pessoas que deveriam morrer de forma natural. Porém, as pessoas que estavam na torre, seus filhos e seus netos, acabam salvando essas pessoas. E aqui a gente vai chamar esse grupo de sobreviventes passivos. Bom, então, assim que a Iris salva aquelas pessoas da torre, a morte começa o seu primeiro plano, que aqui a gente vai nomear de plano natural da morte, que é exatamente matar aquelas pessoas que saíram diretamente da torre e suas famílias. Porém, ela cria um plano ainda maior. Eu vou chamar de o grande plano da morte, ou o plano secundário, que consiste em quê? Criar grandes eventos, grandes acidentes, para matar o maior número de pessoas possíveis. A morte vai ter um trabalhão, porque ela precisa juntar as pessoas certas, na hora certa, no momento certo. E preste atenção nessa fala que vai ser importante lá na frente. É importante falar que esses grandes acidentes são exclusivamente para os sobreviventes passivos, não são para os sobreviventes da linha de sangue. Pode ser que um ou outro acaba acontecendo ali junto, porque um sobrevivente direto acaba estando no mesmo lugar, na mesma hora do grande acidente. Mas isso é muito raro de acontecer. Aconteceu uma vez, mas é muito raro. Então, enquanto a morte está lá matando os sobreviventes da linha de sangue, naturalmente, ela coloca a primeira etapa do segundo plano em ação, que é a ponte, em Premonição 5. Mas antes, a gente tem que lembrar de uma coisa lá do ensino médio. Terceira lei de Newton. Toda ação tem uma reação igual e oposta. Dentro do universo de Premonição, já trouxeram isso pra gente. Ian McKellen fala sobre isso lá no terceiro filme. Estão lembrados? E para essa teoria isso faz total sentido. Por quê? A consequência direta que é criada aqui no nosso mundo, a ação da morte, são os visionários. Então, quando a morte toma a decisão de criar um grande acidente, tem uma força oposta e igual, que é evitar aquele acidente. Então, quando a morte cria o acidente, cria também um visionário. E aqui nessa primeira etapa, a morte criando o acidente da ponte, aparece o nosso segundo visionário, né? Que é o Sam Newton. Nossa primeira foi a Iris, lá nos anos 60. Agora temos o nosso querido Sam. Bom, o enredo do filme nós já sabemos. O Sam acaba salvando um grupo de pessoas no acidente na ponte. E depois a morte vem buscar um por um na ordem que deveriam ter morrido no acidente.
Mas todo o filme traz uma peculiaridade. Nos ensina uma coisinha ali sobre a morte, como que ela age, como que ela aprende. E quando a gente junta tudo, faz total sentido. No Premonição 5, a gente aprende com o nosso querido William Bloodworth que a gente pode barganhar com a morte. Consiste em que a gente dá a vida de outra pessoa, a gente sai da lista da morte e fica ali com o restante de vida que aquela pessoa teria. E isso acontece em 2 vezes nesse filme. Primeiro, quando o Nathan mata sem querer, foi sem querer, né? Mata o funcionário da fábrica, que era pro Nathan morrer naquele acidente. Ele acaba empurrando o funcionário. E depois, quando o Peter mata o policial e o Sam mata o Peter. Então o Sam acaba ficando com o restante da vida do policial. Entenderam? Então, fazendo um primeiro resumo aqui dessa primeira etapa do plano da morte. Ela cria o acidente na ponte. Toda ação tem uma reação. A reação é criar o segundo visionário, nosso querido Sam. Ele salva um grupo de pessoas. A gente aprende ali que dá para barganhar com a morte. 2 pessoas nesse filme fazem isso, que é o Nathan, sem querer, e o Sam também acaba sendo forçado a fazer isso, né? Então eles saem da lista da morte. Todo mundo que sobreviveu da ponte morreu, menos os 2 que saíram da lista. Então a morte conclui a primeira etapa com sucesso. Bom, lembrando, gente, que enquanto esse segundo grande plano dela está acontecendo, o plano original ali está a todo vapor. Ela continua matando os sobreviventes direto lá do Skyview. Esses sobreviventes vêm tendo famílias, né? Eles vão continuando tendo filhos e netos, porque é um período de tempo muito grande. E essas pessoas vão salvando outras pessoas. Agora vamos para a segunda etapa, o avião, lá em Premonição 1. Bom, ainda no final de Premonição 5, a gente descobre que o acidente do avião se passa depois do acidente da ponte. E que os 2 únicos sobreviventes da ponte acabam morrendo ali no avião, né? O Sam morre dentro do avião e o Nate atingido por um destroço. E essa é uma cena muito interessante, porque apesar de ser um plot twist gigantesco que ninguém esperava no final desse filme, é o único momento dentro do universo de Premonição que 2 visionários estão tão próximos assim. Eles não chegam a se conversar, mas eles estão ali na mesma cena, no mesmo momento. E aí tem muita gente que usa essa cena para explicar o porquê que o Sam não teve uma segunda premonição no final do filme, assim como a Wendy teve no terceiro, ou como o Nick teve lá no 4º filme. Mas diferente dos outros 2, o Sam já saiu da lista da morte. Então a morte esqueceu o Sam. Acabou. A Wendy e o Nick, não. Eles ainda estavam na lista da morte. Quando chegar na parte deles, vocês irão entender melhor. Mas aqui o Sam já saiu, o Alex estava lá, então o Alex teve a premonição. Bem, vida que segue, ou morte, no caso dos nossos 2 sobreviventes lá da ponte. Eles morrem no acidente do avião. O nosso terceiro visionário, Alex, salva um grupo de pessoas do acidente do avião. E a morte vem matando eles na ordem em que deveriam ter morrido no acidente do avião. Lembram que cada filme traz uma peculiaridade e nos ensina um pouco mais sobre a morte? Nesse filme, é quando o Alex e a Clear encontram o WB. Ele dá ali uma dica bem difícil para os 2, mas os 2 entendem que eles conseguem se prevenir da morte, eles conseguem ver os sinais. Tanto que o Alex vai se esconder lá na cabana, assim como a Iris está fazendo nesse momento. Enquanto isso está acontecendo nesse filme, a Iris está escondida. Só que a cabana do Alex dá tudo errado. Acontece todo um paranauê, todo um acidente lá, e aí dá tudo errado. E no final do filme, a gente aprende também que não adianta você salvar uma pessoa da lista da morte. Você não tira essa pessoa da lista. Você só coloca ela no final da lista. E aí no final do filme, quando o Alex, a Clear e o Carter estão lá no cafezinho, eles entendem isso. Tanto que o Carter levanta, a placa atinge ele, e aí o filme acaba com 2 sobreviventes. A Clear consegue se salvar, ela consegue se manter escondida. A gente descobre mais pra frente que o Alex também morre, mas aqui a Clear ainda está escondida. E isso impede a morte de seguir com esse grande plano dela. Ela não consegue ir para a terceira etapa. Então o que ela faz? Ela corta caminho. E aqui entra uma segunda sacada gigantesca dessa teoria que faz total sentido. O segundo filme da franquia, que é No Acidente da Estrada, apesar de ter a mesma fórmula de todos os outros premonições, ele traz uma coisa diferente. Não é inovadora, mas é diferente. Todo mundo que é salvo na estrada 180, a gente acaba descobrindo ali que eles foram salvos também pelos sobreviventes do avião. Tem uma hora que a Cat está dirigindo o carro e todo mundo dá seu testemunho. Aí no caso do policial, por exemplo, ele deveria ter morrido num tiroteio, se eu não me engano. Porém, ele foi atender o chamado de um acidente no trem. No trem não, né? Um acidente com o trem, que é o Billy Hitchcock.
que o trem passa lá, estoura o carro e o Billy Hitchcock acaba morrendo. Então, tecnicamente, a morte do Billy Hitchcock salvou o policial. A Kimberly, por exemplo, ela foi salva pela morte do Todd. Lembra que ela fala que ela ficou assistindo uma reportagem que um jovem se estrangulou na banheira, mas aí era para ela estar com a mãe dela, lá no estacionamento do shopping, e aí a mãe dela é assaltada e leva um tiro, aí ela fala, eu deveria ter morrido lá também. Então, todo mundo que sobreviveu à Estrada 180 foi salvo por alguém do avião. E aí é que entra o ponto-chave dessa teoria. A morte já está tendo um trabalhão para matar as pessoas da linha de sangue. Lembra que enquanto esses acidentes estão acontecendo, ela está matando as pessoas lá na linha de sangue. Ela também está tendo um trabalhão para matar os sobreviventes passivos, que são pessoas que deveriam ter morrido, porém os sobreviventes direto da linha de sangue salvaram essas pessoas. E agora ela se depara com uma ramificação disso. Então pensa, ela já está puta da vida, ela está com ódio. E aí o que ela decide fazer? Ela decide agir o contrário, para evitar uma ramificação de 4º grau. Então ela vai matando os sobreviventes na ordem inversa do que eles deveriam morrer no acidente da estrada. Viu como tudo faz sentido? Vamos chamar essa etapa de 2.1, porque não fazia parte do grande plano da morte e também não fazia parte do plano principal, obviamente. E a Clear tá viva, então ela tá empacando a morte de continuar com o grande plano dela. Então a morte ali acha um atalho e cria o acidente da estrada 180 para matar a ramificação de 3º grau. Com isso, nossa 4ª visionária aí do multiverso de premonição nasce, a Kimberly. Finalmente, nossa queridíssima Kimberly. Kimberly salva um grupo de pessoas do acidente da estrada 180. A morte vem matando essas pessoas, dessa vez na ordem inversa que deveriam ter morrido no acidente, para evitar uma 4ª ramificação, porque pensa, nesse momento, durante esse filme, a morte tá puta. A Iris tá viva lá atrás, bloqueando o plano principal da linha de sangue. A Clear tá escondida também, bloqueando o 2º plano. Aí me vem uma 3ª ramificação, a morte não quer uma 4ª ramificação. Então ela mata o contrário. A Kimberly faz umas pesquisas ali, descobre que a Clear tá viva, vai perturbar a Clear resolve ajudar ela, leva ela e o policial lá pro nosso queridíssimo, gente, eu não sei falar essa palavra, pro nosso queridíssimo WB. E o WB aqui traz a peculiaridade do filme. William Bloodworth nos ensina então que apenas uma nova vida pode te salvar da morte. Então, até esse ponto, o que a gente sabe? Não adianta você salvar uma pessoa da lista da morte. Você não tira ela da lista, você só coloca ela no final da lista. Você pode dar a vida de outra pessoa e ficar com o restante de vida dessa pessoa, mas isso não é vantajoso. Nós temos 2 exemplos mortos disso. Os 2 sobreviventes, o Sam e o Nathan, lá de Premonição 5, fizeram isso, mas eles morreram em questão de que? Acho que foi 1 ou 3 meses. E aqui a gente aprende que apenas uma nova vida pode te salvar da morte. Gente, a Kimberly faz uma confusão com isso que vocês não têm noção. Aliás, vocês têm noção porque vocês assistiram o filme. Eu lembro que quando eu assisti o filme, fazia sentido. Mas não faz. Porque a grávida, a Isabela, mesmo se ela morresse na premonição, o bebê também ia morrer. Então o bebê também estaria na lista da morte. Não é uma nova vida. É uma vida que já está ali, já existe. A Kimberly faz todo mundo acreditar que tem que salvar a grávida, que tem que salvar o bebê, e que quando o bebê nascer tudo vai... Até a morte se engana. Porque a morte fica assim, meu Deus, eu tenho que matar a grávida. Só que aí a Kimberly tem a premonição que a grávida não ia morrer no acidente, aí a morte fala, ah, é verdade. Né? E aí a Kimberly se toca e fala, mas tá, o que o WB quis dizer? E aí a Kimberly se toca que uma nova vida é uma nova vida, não é uma vida que já existe. Mas daqui a pouco a gente chega nessa parte. Porque durante todo esse enredo de salva a grávida, protege o bebê tem que nascer, acontece tudo que a morte menos queria que acontecesse. Uma ramificação de 4º grau. É uma cena bem rápida que acontece ali. O Rory acaba salvando o Brian Gibbs de ser atropelado. Ou seja, uma pessoa da 3ª ramificação salva uma pessoa que deveria morrer, criando uma 4ª ramificação. Bem, Clear infelizmente encontra sua morte. Eu gostava dessa personagem, acho que foi uma das personagens mais queridas
ali, até então, né? Só tinham 2 filmes. Kimberly finalmente entende o conceito de uma nova vida, então ela acaba se matando afogada. O policial salva ela, leva ela para o hospital, a gente vê ali o eletrocardiograma dela parado, depois a gente vê que ela realmente foi reanimada. E até então a gente acha, até esse ponto a gente achava, né, que uma nova vida quebrava a lista da morte. Então todo mundo que estivesse na lista da morte dali para frente era salvo também. Depois a gente descobre que não. Ryan Gibbs também morre, né? A morte já corta ali logo antes que aconteça uma quinta ramificação, que meu Deus do céu. E o filme acaba com a Kimberly e o policial ainda vivos. Porém, a Clear morreu. Então, segunda etapa concluída com sucesso, a morte pode seguir com o grande plano dela. E é aqui que entra o ponto de virada dessa teoria. Porque a gente viu ali que a primeira etapa da morte foi concluída com sucesso, ela matou todo mundo do acidente da ponte. Ela matou todo mundo também do acidente do avião da segunda etapa. E, tecnicamente, ela matou todo mundo no acidente da estrada, que era uma ramificação, né? A Kimberly sobrevive, né? Porque ela morreu e voltou à vida, então saiu da lista da morte. E o policial, a gente descobre mais pra frente que ele morreu. Ele morreu fora de tela. A gente descobre isso só no sexto filme, porém ele morreu. Ele não tá vivo. E aqui que é o diferencial, porque é até esse período de tempo, um pouco depois de Premonição 2, que é o acidente na estrada 180, e um pouco antes do acidente na montanha-russa, acontece a segunda fase de Premonição 6. Eu explico mais pra frente, faz sentido, mas vamos seguindo aqui nos 2 planos da morte. Lembra que o plano principal da morte é matar as pessoas da linha de sangue, enquanto o plano secundário da morte é matar os sobreviventes passivos, que são pessoas que deveriam morrer, porém foram salvas pelos sobreviventes da torre, ou pelos seus filhos, ou pelos seus netos. E aí acontece uma ramificação, que é o Premonição 2, mas aí a Kimberly sobreviveu, vida que segue. E aqui a morte chega em Premonição 6. E esse filme, como os outros, traz até que mais peculiaridades. E a gente aprende como a morte funciona dessa vez na linha de sangue, no plano principal. A gente vê que ela não precisa causar grandes acidentes. Ela já tem um plano, ela já sabe quem ela tem que matar ali, não precisa colocar, juntar várias pessoas, esperar o momento certo, a hora certa, aquele grupo de pessoas está junto. Não, ela vem matando em ordem cronológica, né, do mais velho para o mais novo. E aí ela chega na Iris. A Iris está escondida ali, bloqueando que a morte passe e mate o filho e os netos dela. Assim como a Clear ficou escondida, bloqueando o plano da morte. Porém, a Iris acaba se entregando, né, porque a neta dela tem um sonho, não é uma premonição, e vai até ela e a morte, você só vai acreditar vendo. E aí ela morre exatamente como ela deveria ter morrido na premonição dela, empalada na boca. A neta dela acaba acreditando, então, né? Antes de morrer, ela entregou o livro, o bendito do livro da. Eu chamo de livro da morte. Entregou o livro da morte para ela. A Stephanie acredita, tenta salvar todo mundo ali, mas infelizmente não consegue. Durante o filme, ela encontra o William Bloodworth, que finalmente nos dá todas as cartas, que a gente já aprendeu nos outros filmes. É apenas uma nova vida, né, que é morrendo e renascendo, você consegue se salvar da lista da morte. E se você dá a vida para outra pessoa, e se você der a vida de outra pessoa, aí você fica com o restante da vida que aquela pessoa tinha. William também nos diz que conhece a única sobrevivente, que é a Kimberly. E é aí que a gente meio que deduz que o policial realmente morreu. Porque assim, a Kimberly e o policial acabam o filme juntos. Então, não sei se eles tiveram um caso, mas eles se conhecem. Então, se o policial tivesse sobrevivido, a Kimberly iria falar para o William: olha, eu sobrevivi e o policial também sobreviveu. Então, infelizmente, o policial também morreu. Bem, cá estamos então, pós-eventos do Premonição 5, Premonição 1, 2 e 6. Ali no Premonição 6 a gente viu que a morte finalizou o plano principal dela, da linha de sangue. A gente não vê o William Bloodworth morrendo, porém eu acho bem difícil eles trazerem de novo, né? Porque infelizmente o ator morreu. E eles podem trazer assim, logo depois do sexto filme, dizendo que ele tem uma família. E aí a gente vê meio que um remake do Premonição 6, né? Premonição Linha de Sangue de novo, com a família do WB. Mas assim, é um script
É uma cópia, é a cópia do 6. Não sei se agradaria tantos fãs. É possível, sim. A gente nem sabe se vai ter um 7, né? Então, vamos deixar ali uma janela de possibilidade. A morte então matou todo mundo ali da linha de sangue. Mas existem sobreviventes passivos ainda. O que a morte faz? Entra na terceira fase do grande plano dela, a montanha russa. Mesma fórmula, tá, gente? A morte cria um grande acidente. Nasce a nossa quinta visionária, minha favorita, a Wendy. Acho que conseguiram colocar bastante profundidade nessa visionária. Ela reflete bastante sobre a morte, ela sofre. Enfim, na minha opinião. Mas então o Andy salva um grupo de pessoas ali do acidente da montanha-russa. A morte vem matando essas pessoas na ordem em que deveria ter morrido no acidente da montanha-russa. E é aqui também que o nosso grande Ian McKing joga a teoria da terceira lei de Newton, que se a morte age no nosso mundo, a gente também consegue reagir. Sim, a reação natural é os visionários tentar evitar o plano da morte. Porém, né, ela vem ali, ninguém escapa da morte, a não ser a Kimberly. E ele também diz que se a última pessoa da fila se matar, será que ela não evita que os outros da fila também morram? E a gente sabe que não é assim que funciona. Bom, o final do terceiro filme é literalmente a premonição da Wendy. Ela vê ali que vai acontecer o acidente no metrô, todo mundo vai morrer, inclusive ela. Essa cena é bem polêmica, né? Porque ela oculta o acidente em si. A gente vê ali durante a premonição que todo mundo vai morrer, mas na hora que ela volta, que ela avisa o Kevin, a cena fica oculta pra gente. É bem emocionante, mas a gente não vê o acidente. O Kevin tenta puxar o freio de emergência, aí ele fala, não tá funcionando. A cena acorda para uns flashes no rosto da Wendy, e aí tudo fica preto e a gente escuta o barulho do metrô. Alguns dizem que é o metrô freando, e alguns dizem que é o metrô batendo, descarrilando. E assim, eu queria muito, eu acreditei por muito tempo que a Wendy tivesse conseguido parar o metrô. Mas quando eu pensei nessa teoria, não faz sentido ela ter sobrevivido. Porque lembra que a morte precisa que todo mundo dessa etapa morra para ela seguir para a próxima etapa. E assim, a gente tem a próxima etapa. Então, vamos considerar aqui que a Wendy realmente morreu. Concluindo então a terceira e a quarta etapa do grande plano da morte. Chegamos então na quinta etapa do grande plano da morte, que acontece no quarto filme, o acidente do autódromo. E assim, vamos combinar que é o pior filme de todos. Assim, o filme é ruim. O filme é ruim em todos os aspectos. Todo mundo sabe por quê, até o diretor sabe por quê, mas o filme salvou a franquia em dois momentos. Primeiro porque na época ele lucrou muito com a bilheteria. Ele foi o que mais gastou também, né, na produção, que mais teve custo, mas ele só investiu em 3D, porque o restante do filme é uma bosta. E na época o 3D estava em alta, né? Então foi o recorde de bilheteria ali dos Premonições até então. E ele deixa o maior gancho pra gente ter um sétimo filme, e vocês vão entender o porquê. Então, apesar do filme ser ruim, ele nos salvou duas vezes. A fórmula é a mesma, tá? A morte cria um grande acidente, toda ação tem uma reação. A reação é que o nosso quinto visionário nasce, o Nick. Ele salva um grupo de pessoas do acidente do autódromo e a morte vem buscar essas pessoas na ordem em que deveriam ter morrido no acidente. Não muda nada aqui, tá? É até um pouquinho chato, as mortes são chatas e tudo chato. Porém, a peculiaridade do filme é muito interessante. E, assim, poucas pessoas se pegaram a isso. A morte já deixou uma pessoa escapar disso, sem querer. Uma pessoa conseguiu ali passar a perna na morte, que foi a Kimberly, né? Ela morreu e voltou à vida, saiu da lista da morte, está viva até hoje. A morte jamais deixaria isso acontecer de novo. Então, quando o policial George tenta se matar e não é a vez dele, a morte não deixa. E assim, ele tenta atirar, ele tenta se enforcar e ele não consegue. Então, assim, gente, esquece esse negócio de uma nova vida pode te salvar da morte. A morte já aprendeu, ela não vai deixar outra pessoa escapar. Então, assim, talvez você dando a vida de outra pessoa você consiga escapar, mas também não vale tanto a pena assim, porque a gente não sabe quanto tempo essa pessoa tem. Então, assim, a morte fechou um ciclo aqui. Você entrou na lista da morte, você não vai sair mais. Ela vai te matar, é só esperar a sua vez chegar. Então, vida que segue. O policial tenta se matar, não consegue. A morte vem matando um por um. E no final dos filmes, acontece a mesma coisa que no final de Premonição 3.
3 sobreviventes, que é o visionário Nick, a Janet e a Lori. Eles sobrevivem, porém a morte consegue que eles estejam no lugar certo na hora certa, que é no acidente do shopping. E isso é muito frisado nesse filme. Estar no lugar certo na hora certa. Aparece em várias cenas. Tem uma cena no primeiro ato desse filme que aparece a palavra está chegando na mesa onde ele está tomando café. E durante todo o filme, nas mini premonições, aparece a palavra está aqui. Isso nos indica que a morte está no total controle do Nick. Ele sempre está onde ela quer que ele esteja. E o Nick acaba estando no shopping durante o acidente, né, que a morte causa, assim como a morte fez com a Wendy lá no metrô. Só que dessa vez, o Nick consegue evitar todo o acidente do shopping, nos dando o maior gancho para uma continuação de Premonição 7. Gente, esse é o maior gancho, porque pensa comigo. Eles fizeram o Premonição Linha de Sangue com o acidente que a Iris impediu. E a partir desse acidente, gerou todo o enredo da Linha de Sangue. E eles já tinham em mente que isso aconteceu no Premonição 4. Que um visionário impediu um acidente. Então, assim, esse é o maior arco para uma continuação. Mas a gente foca nisso depois. Porque o Nick evita o acidente do shopping, né? E logo depois ele encontra um mendigo no café. E o mendigo fala assim: você é o garoto que salvou, que evitou aquele acidente do shopping, não é? E o Nick fala: eu só estava no lugar certo, na hora certa. E o mendigo fala: às vezes isso é tudo o que precisamos. Então o Nick se senta na mesa, onde lá do primeiro ato está escrito está chegando, né? Agora está riscado a palavra e está escrito está aqui. E ele está com a Janet e com a Lori, as outras duas sobreviventes lá do autódromo. Então eles se tocam, assim como lá no Premonição 1, a Claire e o Alex se tocaram, de que não adianta você evitar a morte, você só adia a morte indo para o final da lista. Eles acabam se tocando, na verdade só o Nick se toca, né? E ele fala: e se o plano da morte fosse a gente estar aqui agora? E aí o caminhão entra na fachada da loja, matando os 3 sobreviventes do autódromo, finalizando mais um plano da morte perfeitamente. Agora sim, gente, vamos pro arco final dessa teoria. Lá em Premonição 4, o acidente do shopping está em aberto ainda, aquelas pessoas foram salvas. E fazendo uma conexão com Premonição 6, a gente aprendeu que a Iris, evitando o acidente do Skyville, criou 2 planos da morte. O plano principal, que era para matar as pessoas da linha de sangue, aquelas pessoas que estavam no Skyville, os filhos e os netos dela, e um plano secundário, que era para matar os sobreviventes passivos, que são pessoas que deveriam ter morrido de natural ou não natural, né, que a morte deveria ter matado, porém foram salvas de alguma maneira pelos sobreviventes da linha de sangue. A morte criou o segundo plano, lembra? Essa é a teoria. Vimos então em Premonição 6, Laços de Sangue, que a morte concluiu o plano principal dela com sucesso. Ela matou todo mundo que estava no Skyville, todos os filhos daquelas pessoas e os netos daquelas pessoas, né? Pessoas que não deveriam existir. A gente não viu a morte do William Bloodworth, nem se ele tem família ou não. É um possível gancho, né, para um outro filme, um segundo Linhas de Sangue com a família do Bloodworth, porém, vamos deixar em aberto. Temos então o segundo grande plano da morte em aberto por conta do acidente do shopping lá em Premonição 4. Vamos fazer um resumão. Esse segundo grande plano é feito de várias etapas, porque a morte precisa que os sobreviventes passivos estejam no lugar certo, na hora certa. E é muita gente, né? De 1968 até os tempos atuais, tem muito sobrevivente passivo. Então vamos lá para a primeira etapa, a etapa da ponte. Ela cria o acidente na ponte, aparece o nosso segundo visionário, o Sam, morre todo mundo. Ela consegue avançar para a segunda etapa. Segunda etapa do avião. Ela cria o acidente do avião, aparece o terceiro visionário, que é o Alex. Morre quase todo mundo. A Claire fica viva, lembra? Escondida. Então ela não consegue avançar para a terceira etapa, que seria da montanha russa. Então a morte acaba cortando o caminho ali, indo para a etapa 2.1, né, que é o acidente na estrada, que aparece a nossa quarta visionária, a Kimberly. E lembrando que o acidente na estrada só aconteceu porque aquelas pessoas da estrada deveriam estar mortas. Porém, os sobreviventes lá do voo 180 salvaram essas pessoas. Então, o acidente da estrada não estava no grande plano da morte. Ela teve que colocar ali de última hora.
Enquanto a morte vem matando os sobreviventes do acidente da Estrada 180, ela encontra e mata a Clear, liberando então o caminho para ela seguir para a terceira etapa, que é da montanha-russa. O acidente da Estrada 180, mesmo a Kimberly tendo morrido e voltado à morte, não iria interferir no grande plano da morte, porque né, foi um plano ali que ela puxou da manga, teve que colocar do nada. Então chegamos na terceira etapa da montanha-russa, nasce a nossa quinta visionária, a Wendy. A morte já está super veloz aqui, já aprendeu muito, ela já conecta a morte da Wendy na quarta etapa, que é a etapa do metrô. Então a Wendy morre na quarta etapa. Então, quarta, terceira, segunda e primeira concluídas com sucesso, ela vai para a quinta etapa, que é do autódromo. No autódromo também ela faz a mesma coisa que ela fez ali, conecta a morte do visionário Nick, né, o nosso sexto visionário, já na sexta etapa. Porém, o Nick não morre no shopping. Ele consegue evitar o acidente do shopping e ele morre depois. Então, assim, temos um acidente em aberto, temos um arco perfeito em aberto para criar-se um Premonição 7. Como eles vão fazer? Aí a gente pode teorizar daqui a pouco. Agora, voltando um pouco em 2 pontos. A teoria que fala que Premonição 6 se passa depois de Premonição 4, que ele é o último, e que o final de Premonição 6, tecnicamente, é uma premonição da Stephanie. Por que eu acho que isso não é verdade? Primeiro que aquele acidente do trem é impossível dela evitar, não tem o que ela faça que vai evitar aquele acidente. Então, assim, mesmo se for uma premonição, ele vai acontecer. O máximo que ela pode fazer é correr para um lado, uma direção oposta, mas assim, só os dois na premonição também não faz sentido, né? E se ela sobreviver, qual o enredo? Ela vai procurar sobrevivente? Ela vai procurar Kimberly? Para que ela vai procurar, sendo que o WB já falou, minha filha, ou você morre ou você mata alguém. É só assim para escapar da morte. Ela vai se esconder? Também não faz muito sentido. Então, assim, eu acho realmente que o Premonição 6 se passa depois de Premonição 3 e antes de Premonição 4, até porque o que reforça a minha teoria é o livro, o bendito do livro. Ele não tem informação nenhuma, não tem um desenho, não tem referência nenhuma ao Premonição 3 da Montanha-Russa, ao Premonição 4 do acidente do autódromo. Tá que também não tem o da ponte, mas tem 2 coisas que me chamaram a atenção. Eu verifiquei bastante a cena que ela tá com o livro exposto, né, que ela tá com a linha de sangue aberta, e eu não encontrei referência de acidentes nenhum, né? A referência ao acidente do avião e o da Estrada 180 estão nas outras páginas. Mas analisando aquela cena que ela coloca as matérias da linha de sangue na parede, eu consegui encontrar 2 coisas muito interessantes. A primeira é uma matéria que está escrito: professora morre em trágico acidente na cozinha, envolvendo fogo e tal, que é a professora lá do Premonição 1. E tem também uma coisa muito interessante, que é a morte de um pickpocket que foi morto por um caminhão que levava um piano, alguma coisa assim. E como a gente sabe que a morte é super bem-humorada, eu desconfio que esse pickpocket seja aquele menininho que morre com o piano no final, né? Seria muito interessante. Mas ele tá numa posição um pouco mais pra cá da linha de sangue. Como ele é mais novo, ele deveria estar mais pra cá. E eu acho que a linha de sangue é meio grande demais porque as pessoas foram tendo famílias. Então ele tá numa posição que sim, ele poderia ter morrido, que ele já estava até mais velho. E a matéria da professora, né, que morreu lá no Premonição 1, ela tá no finalzinho ali da linha de sangue, indicando que depois daquilo a Iris não colocou mais nada. Temos o acidente do Premonição 2 no livro, então beleza. O Premonição 6 acontece depois do Premonição 2. Porém não temos mais referência aos outros. O William Bloodworth não comenta também sobre o acidente do shopping. Né, se acontecesse depois, provavelmente ele iria descobrir, ou não, né? Pode ser que não também. A tecnologia do Premonição 6 é mais avançada, porém, no Premonição 3 e 4, a gente não tem tanta tecnologia à mostra. A gente vê a câmera da Wendy, vê alguns celulares, uns carros, mas assim, nada que impeça aqueles filmes de serem atuais também. E o final de Premonição 4, né? O mendigo falando, aparece e fala: às vezes você tem que estar no lugar certo, na hora certa. Poderia ser o William Bloodworth ali. Poderia, mas tecnicamente o William Bloodworth morreu lá atrás, né? Ele já morreu um pouco antes de Premonição 3. Então aqui parece outro personagem, meio nessa questão de eu sou a morte e tal.
Pra deixar meio que no Então, o ar. que temos em aberto? O acidente do shopping. Temos a nossa querida A.J. Cook, que é a atriz que interpreta a Kimberly. Ela tá viva ainda. O Tony Todd, infelizmente, faleceu, que é o ator que faz o William Bloodworth. Então, ele não vai aparecer. Temos o livro que a Iris escreveu, né? Ainda tá lá na família. Dizem que a Stephanie e o Charlie sobreviveram no final de Premonição 2, ou 2, ó, no final de Premonição 6. Dizem que aquela cena lá do trem pode ser uma premonição da Stephanie, mas assim, eu tô descartando isso, porque nem tem enredo, né? E todos os finais de Premonição todo mundo morre. Então vamos considerar que eles morreram aqui, que a morte não ia deixar eles viverem. Temos duas pessoas da família deles vivas, a tia Brenda e o Sr. Lilton. Então, eles podem estar com o livro. Então, o final da minha teoria consiste em que alguém que estava lá no shopping vai perceber que as pessoas que foram salvas daquele acidente estão morrendo, vai fazer uma pesquisa, vai encontrar a Kimberly. A Kimberly, como conhecia o William Bloodworth, provavelmente o William falou com ela, aconteceu de novo, né? E o William, naquele meio tempo do Premonição 6, entrou em contato com a Kimberly, então ela vai ter conhecimento dessa família, a família da Iris. Então, pode ser que aconteça deles encontrarem o livro, ou não precisam do livro também, né? O livro pode ser só uma coisa que aconteceu ali no 6 e vida que segue. Agora, puxando uma coisa que o diretor disse, né? Que queria ambientar a Premonição 7 no Brasil, mas ele só falou isso porque a nossa bilheteria foi a melhor de todas. Já pensou, um grupo de estudantes estava no shopping, lá quando o acidente foi evitado, e aí eles estão fazendo uma excursão aqui no Brasil, e estão no Pão de Açúcar, no Rio de Janeiro, ou no Cristo Redentor, no Museu do Amanhã, e um deles tem uma premonição, e aí ele entende que as pessoas do shopping estão morrendo, ou sei lá, nossa, ia ser muito, muito legal. E assim, eu volto pra morte voltar e matar a Kimberly. Porque assim, se eu fosse a morte, eu ia procurar a Kimberly a todo custo. E a gente sabe como que a morte faz pra achar outra pessoa, né? Que passou por ela. Ela usa um visionário. Assim como ela usou a Kimberly pra encontrar a Clear, ela usou a Stephanie, que não é uma visionária, mas assim, tava na linha de sangue. Então, ela usou os sonhos da Stephanie. E é isso, gente. O que vocês acham? Eu quero que vocês comentem se vocês encontraram um furo nessa minha teoria, se faz sentido, se não faz. Assim, eu já procurei muito e eu não encontrei muitos furos, não. Apesar desse da tecnologia ser uma coisa que pode empacar, não empaca tanto. E a questão da premonição da Stephanie, será que foi uma premonição? Será que não? Também acredito que não, seria muito xoxo. E o Premonição 4 tem aberto. Mas eu acho que a morte ainda encontra a Kimberly no Premonição 7. O que vocês acham?